Discute Introdução à Aquicultura. O Projeto Pescarte. O Projeto Pescarte tem como sua principal finalidade a criação de uma rede social regional integrada por pescadores artesanais e por seus familiares, buscando por meio de processos educativos promover, fortalecer e aperfeiçoar a sua organização comunitária e a sua qualificação profissional, bem como o seu envolvimento na construção participativa e na implementação dos projetos de geração de trabalho e renda. Por meio do Projeto Pescarte, as comunidades pesqueiras que vivem nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Macaé, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapuana são mobilizadas, incentivadas e orientadas a participar de diferentes ações e atividades de natureza educativa. São essas ações e atividades cuja realização tem como objetivos aperfeiçoar a atuação profissional dessas comunidades na perspectiva seja da ampliação de sua produtividade, seja para poder melhor se organizar e realizar atividades econômicas solidárias. Como fruto do trabalho voluntário dos educadores socioambientais e apoio da UENF, durante a fase de pandemia e paralisação do Pescarte, serão desenvolvidas atividades que terão como objetivo fomentar a discussão sobre economia solidária e geração de trabalho e renda, junto aos pescadores e pescadoras que participam do projeto de educação PEA Pescarte. Curiosidades. Você sabia que os peixes bebem água? Mas não são todos. Peixes de água doce têm mais osmolaridade que o ambiente em que eles vivem. Portanto, a tendência é que a água entre. Porém, utilizando recursos como a redução de perda de sais pelas brânquias, elas impedem que isso aconteça. Sendo assim, peixes de água doce não bebem água. Já os peixes marinhos são hiposmóticos, ou seja, eles perdem água para o ambiente. Para evitar essa perda, eles excretam sais pelas suas brânquias e quase não urinam. Deste modo, peixes marinhos bebem água. Recapitulando, na edição anterior, aprendemos um pouco sobre a ciência da criação de organismos aquáticos, denominada aquicultura. A aquicultura possui diversos segmentos e geralmente são diferenciados pelo ambiente de cultivo e espécies produzidas, que podem ser classificadas de diversas maneiras. O segmento da piscicultura foi mais explorado no último boletim, pois este será adotado como um dos modelos de geração de trabalho e renda para pescadores e pescadoras e seus familiares, através da implementação de empreendimentos solidários pelo PEA Pescarte e também na concretização da Unidade Escola de Produção Aquícola, a UEPA, que está sendo construída no campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, UENF, no município de Campos dos Goytacazes. Destaca-se que a UEPA é uma conquista resultante da organização do Grupo Gestor de Campos dos Goytacazes e tem como objetivo promover formação inicial e continuada, com foco na construção de conhecimentos e princípios básicos de cultivo de peixes, cooperativismo e gestão de cooperativas para os pescadores e seus familiares de Campos dos Goytacazes e região. A aquicultura possui diversos segmentos e geralmente são diferenciados pelo ambiente de cultivo e espécies produzidas. A piscicultura é a criação de peixes em água doce, água salobra ou água marinha. A carnicicultura, criação de camarões e lagostas. Maricultura, criação em água salgada. Malacocultura, criação de moluscos, caramujos, chocos, lulas e polvos. A mitilicultura, criação de mexilhão. Ostreicultura, criação de ostras. Pectinicultura, criação de vieiras. Algicultura, criação de algas. E ranicultura, criação de rãs. Sistemas de cultivo. Ao analisar o panorama apresentado anteriormente sobre a piscicultura no Brasil,
foi possível observar que essa é uma atividade em potencial para sanar problemas identificados junto ao público-alvo do projeto e que possui versatilidade para tal. Vale destacar que essas possibilidades variam de acordo com o sistema produtivo adotado, tais quais podem ser classificadas como sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. A diferença entre os sistemas. No sistema extensivo, a alimentação é natural. Algas, insetos, frutas. Geralmente são realizadas em grandes açudes. Nenhuma tecnificação no cultivo. Não há controle do ambiente. Baixo custo de instalação. Baixa produtividade, podendo variar de 500 a 2.000 quilos por hectare. Sistema mais utilizado para subsistência e uso limitado para algumas espécies. No sistema semi-intensivo, alimentação natural mais utilização de ração suplementar. Geralmente são utilizados em tanques escavados. Pouca ou moderada tecnificação do cultivo. Controle de alguns parâmetros do ambiente, como correção do pH da água e adubação para fornecimento de nutrientes. Sistema mais utilizado no Brasil. Baixo, médio custo de instalação. Necessidade de maiores áreas para instalação. Densidade de 1 a 5 peixes por metro quadrado. Produtividade em torno de 4 a 15 toneladas por hectare ano. Já no sistema intensivo, a alimentação é feita exclusivamente por ração. As instalações geralmente usadas são os tanques suspensos, tanques redes ou os raceways. Alta tecnificação, aeradores, sistemas de filtros, estufas e geomembrana. Alto controle do ambiente, correção de parâmetros de água, controle de temperatura. Alta renovação de água, maior custo de instalação, possibilidade de instalação em pequenas áreas, podendo ser utilizado em áreas urbanas. É um sistema em ascensão no Brasil, tem limitação para algumas espécies, necessita de mais mão de obra e com mais qualificação, tem alta dependência da energia elétrica, tem alta densidade populacional, podendo atingir mais de 40 metros cúbicos, e elevada produtividade, podendo atingir mais de 40 quilos por metro cúbico em alguns cultivos. Glossário. Densidade populacional. Medida que expressa a relação entre população de peixes e área disponível. Subsistência. Prática que não objetiva o lucro, mas sim a utilização própria. Açudes. Construção de terra, pedra ou cimento destinada a represar águas. Na UEPA, há o desafio de desenvolver um modelo de cultivo de tilápias em sistema intensivo com uso de tanques suspensos, mais especificamente o modelo australiano. Desta forma, será apresentado nesse boletim um pouco mais sobre as características necessárias para a compreensão de como funciona o modelo proposto. Glossário. Manta vinílica ou geomembrana. Consiste em uma manta de liga plástica, elástica e flexível. Os tipos mais encontrados são fabricados com polietileno, de alta densidade, PAD, ou policloreto de vinila, PVC. Sistema intensivo. O sistema intensivo é caracterizado por um controle maior sobre as características de água de cultivo, e outro fator importante de menção é que os peixes dependem exclusivamente da ração como fonte de nutrientes. Nesse sistema, os peixes são estocados em altas densidades, em alguns casos com mais de 40 peixes em cada metro cúbico. Por isso, a taxa de renovação da água é relativamente grande. Caso contrário, os peixes morreriam por falta de oxigênio. Em alguns modelos, o volume total de água do tanque é renovado mais de 6 vezes em um dia. Esta renovação é contínua e pode ser feita com água nova ou pela recirculação da água do tanque, desde que essa seja filtrada para retirada de impurezas e substâncias tóxicas como a amônia. As correntes formadas em decorrência da renovação da água destruiriam a parede dos tanques caso estes fossem de terra escavada. Por isso, nesse sistema, os tanques são protegidos com manta vinílica ou feitos em concreto
ou de fibra de vidro. A ração para peixes em sistemas intensivos de produção deve atender a todas as exigências nutricionais. Ela deve prover proteínas e aminoácidos, lipídios, energia, minerais e vitaminas. O problema é que nem todas as exigências são conhecidas para todas as espécies, e isso reduz o número de espécies que podem ser utilizadas nesse sistema. A alimentação é realizada diversas vezes ao dia e é comum a utilização de comedores automáticos. A introdução nesse sistema de uma espécie que não tem suas necessidades nutricionais bem conhecidas e que será alimentada com uma ração preparada para outra espécie, quase certo resultará no aparecimento de deficiências nutricionais, o que muitas vezes é confundido com a susceptibilidade ao adensamento, problemas decorrentes do excesso de peixes. A monitorização das características da água deve ser feita diversas vezes ao dia. Em alguns casos, é feita automaticamente por aparelhos conectados ao computador. Deve-se monitorar e corrigir o pH constantemente. A produtividade desse sistema para peixes de corte é bastante elevada, mas os custos de implantação e os custos operacionais também são. Normalmente, se fala em produção por hectare, pois a maioria dos modelos são feitos em áreas relativamente pequenas. Então, a produtividade é dada em quilos por 1.000 litros de água. A produtividade varia de acordo com o modelo, a densidade e a espécie adotada. No entanto, são observados resultados superiores a 40 quilos por 1.000 litros de água. Esse sistema ainda não é muito adotado no Brasil para a produção de peixes de corte, mas já existem diversos empreendimentos bem-sucedidos. Ele pode parecer muito complexo, mas o controle sobre a alimentação e a qualidade da água permite prever com antecedência a produção e reduz o risco da atividade. Glossário. Os comedores automáticos são reservatórios que liberam ração para a alimentação dos peixes de modo automático, sem demandar supervisão ou ação humana. Tanques suspensos. Mais modernos, os tanques suspensos são estruturas já prontas que têm a sua armação rígida, revestida por um bolsão de lona para a piscicultura acoplada. Eles são compostos por laminados de PVC flexível e têm o reforço de um tecido elaborado com fios de poliéster de alta tenacidade. O conjunto bolsão de lona e estrutura funciona bem, já que é preparado para receber organismos aquáticos. Essa adaptação é ocasionada pela lona para a piscicultura, que permite o desenvolvimento das espécies de melhor forma, pois permite maior circulação da água, mantendo a boa qualidade da mesma. Seu formato lembra caixas d'água residenciais mais tradicionais, porém são maiores e também podem ser mais profundas. Além disso, são mais tecnológicos, contam com equipamentos destinados à manutenção da qualidade da água, entre outros recursos. Por terem um tamanho reduzido e serem hipermeáveis, esses tanques contribuem para a conservação da água e permitem a criação de peixes em espaços menores, o que amplia a chance da entrada de novos piscicultores no mercado. Esta pode ser uma alternativa mais rápida e prática para a produção, pois o tempo de implantação também é muito menor se quando comparado à construção de uma piscicultura tradicional, com obras de terraplanagem para escavação de tanques e viveiros, por exemplo. Dentre os benefícios, 6 vezes mais peixes que no sistema convencional, ambiente mais saudável possibilita filtragem de água, tamanho mais uniforme no produto final, permite ao produtor dimensionar a produtividade, menor consumo de água, de risco sanitário, de demanda de água e de descarte de afluentes, maior controle de produção e praticidade na limpeza e produção agregada. Dentre os cuidados que o produtor precisa ter na hora de escolher os tanques: atenção para o espaço disponível. É sempre importante pensar no melhor aproveitamento do espaço. Disponibilidade de água, escolha do método de produção apropriado, cuidado com a cor interna do tanque, sabendo que a cor escura evita o estresse, e ter o objetivo de uso do tanque bem definido. Tanques australianos.
O tanque australiano é um modelo de tanque suspenso que pode ser confeccionado de chapa de aço galvanizado ou pelo conjunto de geomembrana mais estrutura de sustentação. Seu formato pode ser circular, retangular ou quadrado. E qual a influência da lona nos tanques de piscicultura? A piscicultura sofreu algumas mudanças ao longo dos últimos anos com a chegada de novos recursos. A lona foi um deles, permitindo que melhores condições fossem oferecidas para o desenvolvimento desses animais, pois como a água não tem contato com o solo, isso permite mantê-la com a qualidade estável. A nível de exemplo, evitaria danos à estrutura como os rasgos. No entanto, elas precisam ser específicas para essa atividade, pois isso garante a durabilidade e as vantagens que os criadores procuram para ter uma atividade otimizada, como, por exemplo, evitaria a ocorrência de doenças. Apesar de ser amplamente conhecida como lona plástica para a piscicultura, o nome técnico desse material é geomembrana. Esse material é utilizado especialmente para o revestimento de tanques e viveiros escavados, já que se adaptam com facilidade às condições em que essas criações são instaladas. Em primeiro lugar, elas podem ser usadas em diferentes propostas de criação. Além disso, o material não é agressivo aos peixes e ainda ajuda na conservação da água. Isso influencia diretamente na qualidade da água e é importante para a obtenção da qualidade do pescado. A lona para a piscicultura possibilitou uma série de ganhos à atividade, permitindo que novos tanques fossem desenvolvidos em localidades distintas. Destaca-se, portanto, que a lona descrita até aqui cumpre com efetividade a finalidade proposta. Você sabia que os tanques australianos não foram pensados inicialmente para a criação de peixes, mas sim como bebedouros para bois? Aquicultura e sistema de recirculação. Este é um método de produção em que a água do sistema de criação é continuamente tratada e reutilizada. A utilização de RAS permite, então, uma produção com reuso total ou parcial da água, diminuindo drasticamente a quantidade de água utilizada em um ciclo produtivo e, além disso, possibilita maior versatilidade, antes limitada pelo difícil manuseio da água. Portanto, o que ocorre em um RAS é a inclusão de processos que sanam as necessidades que obrigam o sistema tradicional a realizar uma troca de água. Nesse sentido, esses processos são, de forma simplificada, divididos em 3 etapas. A filtração mecânica, em que é realizada a remoção dos sólidos, restos de ração. A filtração biológica, em que a amônia e o nitrito são oxidados por bactérias em nitrato, composição menos tóxica dos nitrogenados. A amônia é uma substância excreta pelo peixe que é altamente tóxica para ele mesmo. E, por último, a troca gasosa, que permite a remoção do gás carbônico proveniente da respiração dos organismos e insere novamente o oxigênio. Os sólidos removidos do RAS, então, podem ser aproveitados como fertilizantes agrícolas. Cabe destacar que cada um dos processos realizados deve ser adequado levando em consideração a espécie produzida, a etapa do processo, se é reprodução, larvicultura ou engorda, a estratégia de produção, a densidade da estocagem, o alimento utilizado e o local de instalação. Sendo assim, a utilização desses processos permite a produção de pescados em regiões com pouca disponibilidade de água, confere mais segurança à produção de espécies exóticas ou com exigências diferentes da região de produção. Você sabia que, apesar de passar dos 4 kg de peso, a fêmea da tilápia com apenas 60 gramas já pode iniciar a reprodução? Principais componentes das RAS. Tanques de cultivo. Embora diversos formatos e designs de tanque tenham sido empregados em sistemas de recirculação, os mais comuns ainda são os tanques circulares e octogonais, que facilitam a concentração dos resíduos sólidos no dreno central. Alguns sistemas usam tanques retangulares ou ovais, que possibilitam um melhor aproveitamento do espaço comparado aos tanques circulares.
A água da entrada é distribuída verticalmente na coluna d'água através de um tubo perfurado e entra em sentido tangencial à parede do tanque, sustentando uma corrente de água circular que facilita a concentração dos sólidos decantáveis no dreno central, que são conduzidos até o decantador ou cone por um tubo de pequeno calibre, constantemente drenando os sólidos concentrados. O excesso de água geralmente sai do tanque por um dreno superficial. Decantadores e filtros mecânicos. Cones e decantadores podem ser usados para concentrar os sólidos decantáveis. Filtros mecânicos com telas finas ou filtros fechados com meio filtrante de areia, cascalho ou esferas de plástico concentram e removem os sólidos em suspensão. Sólidos dissolvidos podem ser concentrados e removidos do sistema com o uso do fracionador de espuma. Glossário: larvicultura. Cultura de larvas de peixes, crustáceos e moluscos para reprodução em tanques especiais com controle de temperatura e salinidade de água e outros cuidados. Biofiltros. Os filtros biológicos, tecnicamente chamados de biofiltros, são fundamentais para a saúde do sistema. Geralmente, consiste em uma caixa, tanque, cilindro ou gaiola preenchido com um substrato que possibilite a fixação de bactérias nitrificadoras que promovem a oxidação da amônia a nitrato. Diversos tipos de substrato podem ser utilizados nos biofiltros. Os mais comuns são areia grossa, cascalho, brita, esferas ou cilindros de plásticos e flocos de isopor. As esferas plásticas atuam como substrato para a fixação das bactérias nitrificadoras utilizadas nos filtros biológicos. Sistema de aeração-oxigenação. O sistema de aeração-oxigenação é composto por sopradores de ar e difusores, aeradores mecânicos de diversos tipos, aeradores de pá ou bombas de água, injeção direta de oxigênio e mesmo uma combinação entre 2 ou mais tipos de aeração e oxigenação. Aeradores e difusores, quando inadequadamente dimensionados ou posicionados, podem provocar uma excessiva agitação dentro dos tanques de cultivo, ressupendendo e fracionando os resíduos sólidos. Assim, é preferível concentrar a aeração em outros pontos de sistema, particularmente após a filtragem de sólidos em suspensão. O fracionador de espuma e o próprio biofiltro são pontos onde a aeração começa a ser aplicada. A maior parte da aeração geralmente é aplicada logo antes ou imediatamente após o biofiltro, reoxigenando a água que retornará aos tanques. Sistemas de bomba e tubulações de drenagem e retorno. Em algum ponto do sistema, é necessário instalar bombas para retomar a água tratada e reoxigenada para os tanques de criação. O dimensionamento das bombas e tubulações deve ser feito por profissionais com bom conhecimento hidráulica para evitar o ou o superdimensionamento no sistema hidráulico do empreendimento. Glossário: bactérias nitrificadoras. São organismos que extraem energia através de um processo de oxidação a partir da amônia. Todo esse processo ocorre na ausência de luz solar. Unidade de quarentena. Esta unidade deve ser fisicamente separada da unidade de produção e contar com seus próprios tanques, filtros, biofiltros, sistema hidráulico e equipamentos de aeração. Peixes novos que chegam ao empreendimento devem permanecer em observação nessa unidade durante algumas semanas para se certificar que estão livres de organismos patogênicos. Durante a quarentena, os peixes geralmente recebem tratamento profilático e terapêutico para separar os animais de suas excreções, eliminar potenciais parasitas, bem como evitar algum tipo de doença. Sistemas de recirculação em cultivos aquáticos demandam considerável investimento em mão de obra. Assim, o cultivo deve ser focado em espécies de bom valor de mercado e conduzido de forma a otimizar o uso das instalações e a produção. No Brasil, o interesse de investidores pelo cultivo de peixes em sistemas fechados ainda é muito recente.
O uso desses sistemas em escala comercial ainda é restrito a alguns empreendimentos com peixes ornamentais, aos laboratórios de reprodução de tilápia e nas larviculturas de camarão. Sistemas pioneiros visando a recria e engorda de tilápias foram implementados no final da década de 90. Glossário: organismos patogênicos. Um organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros, sempre que esteja em circunstâncias favoráveis, inclusive no meio ambiente. Tratamento profilático: é um tratamento preventivo. Tratamento terapêutico: qualquer tratamento que objetive acabar com uma doença.